Queridos irmãos, que a doce paz do Mestre Jesus continue a nos envolver. Estamos aqui mais uma vez, seguindo acreditando, né, naquela assertiva de Jesus, quando nos disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então nós estamos em busca dessa verdade e agradecemos a Deus, a Jesus e a toda a espiritualidade amiga que auxiliou o nosso irmão Allan Kardec para que nos trouxesse essa mensagem tão esclarecedora através da codificação espírita. Então, cada vez mais nós nos certificamos, né, daquilo que foi passado para nós através de Allan Kardec, do cumprimento das promessas de Jesus, que nós teremos vida em abundância. E nós conhecemos, hoje nós já sabemos que essa abundância é a abundância espiritual, dos conhecimentos que será dado a quem mais tiver, né? Aquele que tiver mais lhe será dado, e o que não tem, até lhe será tirado o que tem. Seria uma controvérsia se a doutrina espírita não nos explicasse, não nos esclarecesse, que é justamente os conhecimentos, as virtudes, que quanto mais nós adquirimos, mais virtudes nos serão dadas. Então, estamos aqui nessa busca, agradecidos a Deus, a Jesus e à espiritualidade amiga, ao nosso querido mentor, Aire de Lacerda, a mãe querida, adorável, Maria de Nazaré. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, porque teu é o reino, o poder e a glória, hoje e para todo sempre. Com a palavra, o nosso irmão que vai dizer seu nome, vai dizer a sua casa de origem, enfim, vamos ficar sabendo quem ele é. Há 3 anos que ele não vem. Que a paz do nosso Senhor esteja conosco e todos nós, encarnados e desencarnados. E nos sintamos cada vez mais sintonizados com a espiritualidade responsável por esse labor doutrinário, que não somente tem o caráter de esclarecer, mas promover o lenitivo a diferentes origens, quais sejam, que nos aflitam. O tema da tarde de hoje é aprender e apreender o conviver com o ser parecido com você. Não é igual. Não é igual porque nós somos únicos. Não é igual porque temos a nossa individualidade. E aí está o desafio para a gente aprender a conviver com os nossos semelhantes. Problemas todos nós temos. Eu tenho dito até que apaguemos a palavra denominada como problema do nosso vocabulário, do nosso dicionário, para mudarmos a conceituação e estrategicamente a consequência no nosso psicológico. A estratégia que eu uso diante de uma experiência de vida. E troquemos a palavra problema por aprendizado novo diante da
compulsoriedade ou necessidade imperiosa que se faz para aprendermos. Nenhum obstáculo é grande demais quando confiamos em Deus. As dificuldades que são inerentes à sala de aula chamada Planeta Terra, assim eu interpreto o nosso existir no ir e vir do processo reencarnatório, a gente se depara com as dificuldades. Então, se você tem claro que tem fé em Deus e que Ele é o Criador de tudo e de todo e que nos oportunizou o existir para, com amor e justiça, nos propiciar o evoluir, se isso é certo e não é uma falácia, você já vai de bom tamanho, psicologicamente, enfrentar os desafios com mais firmeza, com mais confiança, com mais certeza de que o Criador não é uma proposta de utopia, mas é um Pai que nos ama, cujo verbo fica pobre para definir a grandeza que Ele tem do amor que dispensa a todos nós. Como o tema é aprender e aprender, aprender é adquirir conhecimento de tudo e para com todos. Aprender é assimilar mentalmente, é absorver com mais minudência, com mais plenitude o que a gente vai aprendendo no dia a dia. Eu costumo sempre dizer que a gente aprende todo dia, todo momento, com todo mundo, porque nós temos saberes e não saber. O saber é dotado do Criador, por isso que ele tem onisciência, tem um saber pleno. Nós temos saberes relativos, saberes proporcionais sobre os assuntos diversos. E quando conjugados com um propósito comum, a gente troca ideias, adquire conhecimentos plurais e vai enriquecendo uns aos outros. É essa dinâmica gostosa, prazerosa, fundamental e, por que não dizer, imprescindível para garantir a evolução de cada um de nós. Com isso aí, de logo, a gente percebe que evitaria o orgulho, a arrogância do conhecimento ou da oportunidade de aquisição de um desenvolvimento intelecto em detrimento daqueles que não têm uma condição mais abastada financeiramente e estudam em melhores colégios, e outros que não têm nem condições para comprar um livro. Mas no Evangelho diz que a quem muito é dado, muito será pedido. Então, a aquisição de conhecimento, ela não deve ser encarada apenas como um privilégio, mas oportunidades que estão sendo dadas para que você faça jus, faça partilhar o teu saber para gerir mais e melhor os infortunados que não tiveram a condição de chegar até você. E isso tudo faz nos mexer com uma modificação comportamental. Este é o ideal, muito embora que nem sempre isso acontece, porque o que nos obscurece é o egoísmo, a arrogância que a gente traz, herança de vidas passadas, ou adquirimos na vida presente. E os que adquirem na vida presente ou trazem essa herança de vidas passadas, muitos deles ainda se faz evidenciar esses comportamentos porque a ele não foi ainda aquecido que nós estamos aqui
por uma circunstância. E nós não somos daqui. Nós estamos aqui. E muitas vezes nos degladiamos, brigamos com unhas e dentes para aquisições de bens materiais, como se esses fossem perenes durante todo o existir. Ora, o existir é transitório, até porque a matéria tem data de validade. Mas o existir, que é atemporal, é o espírito. E o espírito, ele não vai ficar perene aqui. E sim circunstancial durante a reencarnação. Mas, quer seja encarnado, quer seja reencarnado, ou melhor, desencarnado, a gente passa por algo fundamental que chama a educação. Essa palavra é forte, é marcante, é determinante, porque esta é a marca com a qual nós estamos aqui. Aprender, aprender, aprender para melhor nos educarmos ou nos reeducarmos. Por isso que hoje a importância de darmos uma condição de orientação doutrinária aos nossos filhos, para que o ser em tenra idade está menos viciado e é mais fácil de ser trabalhado, não subestimando as ligações do pretérito que ele tem, né? Mas ele fica melhor de se trabalhar. Quando o adulto, fica mais difícil, porque ele vai ter que desconstruir o que ele construiu dentro da sua concepção efêmera, muitas vezes destoante ou discrepante com os ensinamentos de Jesus. E fica mais complexo, porém é imprescindível. E se ele for relutante para resistir o irresistível, ele vai padecer. É aí que está o cumprimento da lei, transcendente a qualquer um, porque não há apadrinhamento. A lei há de se cumprir até que se cumpra o último centil, mas sem apadrinhamento com ninguém. Às vezes, quando as pessoas têm os arrumadinhos, aí eu digo ironicamente, mas na firmeza do que eu digo: Deus tem apadrinhamento com algum encarnado? Não. A resposta é óbvia, não. E por que você quer apadrinhamento? Se assim você lograr, você quer ludibriar as leis celestiais. Você não vai ludibriar. Se eu criar um apadrinhamento contigo, eu estarei privilegiando você em detrimento dos seus semelhantes. Eu estarei na contramão. Estarei colaborando para deturpar a concepção do entendimento que devemos ter, consoante com os ensinamentos de Jesus. Como eu estou ficando velho, mas besta não, de logo a gente vai dizer: olha, se Deus não tem apadrinhamento, muito menos eu. Eu não vou criar precedentes. Já disse isso em muitas oportunidades que fizeram necessário. A gente tem que ser justo, sincero, honesto, leal para com todos. Enfim, empatizar. Quando você empatiza, você fica no lugar de. Aí vai perguntar: se eu tivesse no lugar de, como eu queria ser tratado? Assim, eu fiz essa avaliação aqui na Xexe, quando no período de 2000 a 2005, a gente assumiu a atividade de administrar contrato. Naquela época, diferente dos administradores que gozam de uma regalia em partilhar os labores, naquela época você cantava, assoviava e chupava cana. E a fama que Marco Polo tinha, que era durão. Só que esse durão, quando saiu, só que eu me preocupava muito com essa fama. Porque eu orava e pedia a Deus: Senhor, fazei-me instrumento da tua vontade. Não flexibilizar para negligenciar, mas também
ser firme e justo, para ser honroso e respeitoso. Porque uma coisa é autoridade, outra coisa é autoritarismo. E só colhi o feedback quando eu saí da função, que muitos choraram, pediram para eu não ir embora. Eu digo, ora, se choraram para eu não ir embora, é porque eu estava no caminho certo. Eu não fui desrespeitoso com os outros. Não agradei a todos, porque Jesus também não agradou a todos. Não vou eu quebrar paradigma de Jesus. Mas, pelo menos, a grande maioria expressiva clamou para que eu continuasse. Eu não continuei porque outros convites me foram feitos para uma atividade bem maior na dimensão e complexidade que eu estava dando. Mas, eu toquei nesse ponto profissional porque muitas vezes a gente é assediado pelo poder que o confere e precisa a gente estar vigilante muito naquele poder que te envolve. É muito preocupante. Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. Ou seja, ela é condição sine qua non para que a gente mude, porque a mudança comportamental, ela faz parte inerente da evolução do ser, da convivência dos desafios, das complexidades. Então, como a filosofia espírita, ela envolve a educação do ser, ela ensina uma proposta diferente das propostas comumente apregoadas. Se você não se desprender das coisas materiais, você vai enveredar tranquilamente com os assédios das coisas materiais. E aí a gente pode fugir à finalidade precípua da encarnação. Que Deus, ele não impõe, ele dispõe a facilidade, a possibilidade de a gente evoluir na busca incontinente da perfeição. Só que entre o ideal para o real há uma distância excomunal. Não há mudança abrupta. E a finalidade, por nós interpretada dentro da literatura espírita, é a gente aprender, a gente se educar, a gente se reeducar, a gente se confraternizar, a gente se respeitar, a gente se solidarizar, a gente se sensibilizar com o nosso semelhante. E aí a gente vai nesse desafio, nesse aprendizado contínuo, incomensurável, buscando a mudança do comportamento. Na lei, dentre as leis, a gente fez uma busca sobre o capítulo 8 do Livro dos Espíritos, sobre a lei do progresso. E na lei do progresso, ela envolve o estado natural, a marcha do progresso, povos degenerados, civilização, progresso da legislação humana e a influência do espiritismo no progresso. Dentre elas, essas 6, a gente procurou se deter na 2, que é a marcha do progresso. E na pergunta 779, ela pergunta: o homem tira de si mesmo a energia progressiva ou o progresso não é mais do que o resultado de um ensinamento? É óbvio que o progresso é resultado do ensinamento, porque a educação é condição sine qua non para a gente evoluir. E o homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente, mas nem todos progridem ao mesmo tempo. Por isso que a gente, para entender melhor, a gente faz uma avaliação em cima de fatos e dados. Quantos de nós observamos nas diferentes faixas etárias que convivemos, até chegar na fase adulta que, ora, vivemos? Quantos de nós na sala de aulas, muitos alunos evoluíram mais, passaram por média, outros foram ficar na prova final, outros foram reprovados. Então, nem todos progridem ao mesmo tempo, da mesma maneira, embora que tiveram iguais oportunidades na sala de aula. Isso é todo e qualquer assunto, até no ambiente de trabalho. Tem uns que se destacam mais numa perspicácia de saber com mais facilidade, de dominar alguns assuntos que até a gente acha mais complexo, de mais difícil entendimento.
o colega de trabalho já tem mais aquela aptidão para o entendimento. E então os mais adiantados ajudam os outros a progredir nesse contato social. É isso que é o ideal, mas nem sempre o ideal é vivenciado com o coletivo. Na pergunta 780, pergunta: o progresso moral segue sempre o progresso intelectual? É sua consequência. O princípio é a gente evoluir na intelectualidade e na moralidade. A intelectualidade pode ser até mais fácil, porque é a aquisição de conhecimento. Mas quando mexe na moralidade, aí mexe numa ferida do passado. Porque urge de nós entender na sua profundidade o que Kardec coloca: conhece o verdadeiro espírita pelo domínio que se dá pelas más inclinações. E isso daí, para entender na sua profundidade, é uma mudança significativa, radical, não meteórica, mas radical e gradual, de dentro para fora, na nossa relação. Quando a gente pode avaliar isso? Quando nós acometemos alguns deslizes, dos quais ainda está enraizado dentro de nós, porque a gente não age se não tivermos resquício que identifique os entendimentos do pretérito. E agimos no presente é porque temos ligações, sutis ou não, mas temos. E quando você se arrepende de logo, é o sensor para balizar e dizer assim: puxa, como é que eu agi dessa maneira? Será que é isso que eu apregou quando uso a tribuna? Será que isso me apraz no meu psicológico? Será que isso me confere um lenitivo para eu deitar a minha cabeça no travesseiro? Se é isso que eu aprendo na doutrina espírita? Se é isso que eu quero para comigo? Esses questionamentos, numa autocrítica, numa introspecção, é uma avaliação que fazemos de logo quando a gente age de forma a transgredir a lei de Deus e, por que não dizer, conflitar com aquilo que diz que dissemos e entendemos por termos estudado a doutrina espírita. Feliz daquele que tem um sucessor. Eu tenho comumente, digo ao pessoal, que eu faço palestra por aí, o pessoal diz: ó, vou dar para você vir para o mês tudinho. Eu digo: não, só venho daqui a 3 anos. Que é essa prática que eu uso do Arte de Lacerda. Eu só volto a 3 anos. Aí o pessoal chega e vai: ó. E acata pela compulsoriedade com que eu estou me achando certo fazer isso. Certa vez, levei um carão, e quando a gente leva um carão da espiritualidade, a gente se curva. A gente não tem, por mais que você tente refutar, você não tem fôlego para refutar a verdade com a contundência, com a irrefutabilidade que a espiritualidade coloca para você. Em suma, já mudei de ideia. Quem tem juízo, cumpre. Já mudei de ideia. Cai de 3 anos para 1 ano. Hoje o palestrante faltou. Simão, vê um palestrante aí. Simão, sabe o que fez? Jogou a bola para mim. Fale você. Eu olhei, fiquei calado, olhei, digo: e tá bom. Eu vou negar? Quantas vezes Simão usa a tribuna aqui para substituir quem faltou? Quem sou eu para usar da prerrogativa de dizer: não, Simão, mas fale você, eu falei primeiro. Não. Eu tenho mais que acatar. A minha lucidez, o meu conhecimento não permite eu estar jogando convenientemente a bola para frente. Eu tenho que acatar.
A gente está ficando velho, mas a gente não perdeu a lucidez. Mas como o progresso intelectual pode conduzir o progresso moral, dando a compreensão do bem e do mal? Porque eu só posso saber o bem e o mal se eu conhecer o lado do outro. Então, seria conveniente eu chegar assim, não, bota outro qualquer aí, bota quem quiser aí. Não, nem assim não. Aqui não é bloco de carnaval que você acompanha, você não sabe o ritmo da música está tocando, nem para onde o bloco vai conduzido na rua. Aqui tem que ter responsabilidade, tem carinho, dedicação. É por isso que muitos palestrantes vêm aqui e dizem assim, que clima gostoso, que harmonia, me sintonizei. É predominante eles expressarem isso. Aí eu tenho dito, conversado com o Simão, com o Carlos, eu digo, sabe o que é isso? É a seriedade com a gente encara aqui. Nós que fazemos o horário da certa, o carinho com que a gente vem aqui. Quando a gente tem compromisso, a seriedade, a correspondência com a qual a espiritualidade se empenha, o resto vem por decantação. É lei, é lei. Nem se preocupe, é lei. E aí nós que fazemos. Pois então o homem pode escolher o desenvolvimento do livre-arbítrio, segue-se ao desenvolvimento da inteligência e aumenta a responsabilidade do homem pelos seus atos. Por quê? Porque a quem muito é dado, muito será pedido. E aí ainda coloca, para completar, o Evangelho diz assim, aos espíritas mais ainda. É aí que o bicho pega. Porque você não está aqui para fazer contingência de tempo. Kardec faz um comentário e diz assim, sendo o progresso uma condição da natureza humana, ninguém tem o poder de se opor a ele. Se oponha e você depois vai pagar. É uma força viva que as más leis podem retardar, mas não asfixiar. Quando essas leis se tornam de todo incompatíveis com o progresso, ela as derruba com todos os que a querem manter. E assim será até que o homem harmonize as suas leis com a justiça divina, que deseja o bem para todos e não as leis feitas para o forte em prejuízo do fraco. É um comentário que você ouve, analisa, reflete e cumpra, meu filho. Cumpra para quem tem juízo. Ninguém ignora tudo, ninguém sabe tudo. Todos nós sabemos alguma coisa. Todos nós ignoramos alguma coisa. Por isso, aprendemos sempre uns com os outros. Como eu disse no início, sempre aprendemos uns com os outros. Certa vez disseram assim, não, eu não vou tomar passe, mais ou menos na década de 80, uma figura disse assim, eu vou tomar passe porque eu já estou com 10 anos de espiritismo. Aí eu aproveitei e ironizei, que eu gosto muito de brincar, aí disse assim, meu filho, quando você faz apologia ao tempo, eu quero aproveitar a oportunidade e te esclarecer que o tempo que você evidenciou, esse tempo no labor só conta para a previdência, para a aposentadoria, para o espiritismo não. Porque o saber doutrinário não se faz referência a tempo. Porque eu posso ter 30, 40, 50 anos de espiritismo e alguém com 5 anos tem um saber bem maior do que o meu. Tem um nível de moralidade, de comportamento, de exemplo, bem maior que eu não amarro nem a chuteira dele. Então, não faça apologia a tempo. Tempo é necessário para a previdência, para se aposentar. Tornamos socialmente pessoas verdadeiras quando os nossos valores pessoais e ações são determinantes para a nossa consciência.
aí a gente passa a olharmos de forma diferente, com um olhar não de individualidade, que não é uma diferença com ninguém. A gente nasce dentro de nós para brotar para o coletivo. Por isso que a gente está sempre nessa metamorfose ambulante, sempre vir a ser um homem diferente, sempre diferente. Eu achei interessante que eu estou para me reunir com uns amigos de 46 anos atrás que serviu o exército comigo. Quando eu disse a ele que era Marco Polo que estava falando com ele, aí ele disse assim: ah, é o galego? Eu ri que só. Digo, esse galego já morreu há muito tempo, é o careca atual. Eu ri que só quando ele disse é o galego. Eu digo, que apologia nostálgica. Coerência é uma palavra muito forte, que urge de nós, quer seja no comportamento, quer seja até na redação. Eu digo sempre que a redação excelente é aquela que você escreve um assunto e chama alguém que não está envolvido no teor e pede para ele analisar. Aí quando ele vai definir o texto, muito além do conjunto das palavras que precisa fazer sentido, isso ele não está entendendo. Porque você escreveu para si e não para os outros. O texto deve ter uma construção que qualquer um que necessariamente não está sabendo, ele deve ter a clareza. Ele pode ter até uma interpretação adversa da sua, mas ele vai ter a capacidade de explicar sem transgredir o conceito do qual você fez o texto, para ter autoridade e dizer, você escreveu na linha de raciocínio tal, tal, tal. Entretanto, na minha interpretação, ao ler o seu texto, eu tenho esta. Isso eu estou fazendo esse comentário, porque isso também na nosso convívio do dia a dia. Porque você pode fazer referência de sofisma, que é pegar uma verdade, desenvolver muito elegantemente com o verbo e concluir uma conveniência. Isso chama-se sofisma. E como ele faz isso? Ele faz isso com aqueles que pouco conhecem o teor que está sendo discutido. E facilmente ele engana e pseudamente ganha a simpatia de quem está ouvindo. Porém, há um problema seríssimo, que ele se engana quando diz que ganha, é requintado com a mentira. E a mentira tem data de validade, porque quem tem a perenidade é a verdade. E aí, todo mentiroso, lá na frente, a máscara cai, porque ela não tem sustentação. Por que a gente percebe que a doutrina espírita, passado esses 166 anos, e muita gente não ousa de querer fazer o modificar, diante da clareza, diante da profundidade, diante da pedagogia e o zelo com que Kardec o compunha os livros por ele deixados. Porque não foi somente ele, mas espíritos de grande evolução colaboraram com a formação. Por isso que é fundamental a gente diminuir a distância entre o que se diz e o que se faz, para ter a coerência entre o que eu digo e o que eu faço. Porque se você não tiver esta coerência, essa coesão, a máscara vai cair. É por isso que a gente te diz, ore, mas vigie. Não vigie os outros, não. Não vigie a vida alheia, não. Vigie a si próprio. Por quê? Porque a gente está na vulnerabilidade de transgredir, por às vezes subestimar a pergunta 459 do Livro dos Espíritos, que é de ordinário
a influência dos espíritos para conosco. Então, às vezes a gente subestima. Não, tudo que eu fizer foi um obsessor. Não, você tem discernimento, você tem responsabilidade, você não é massa de manobra, você não é marionete, você não é piolho que vai pela cabeça dos outros. Você tem o teu livre-arbítrio, você tem o seu conhecimento doutrinário. É muito cômodo, é insano, é muito mesquinho, é muito egoísta. Os erros, você diz, é o obsessor. Os acertos, é meu. Não é por aí, não é. Obrigado. De tal forma que, num dado momento, a tua fala seja a tua prática. Isso é coerência. Isto é concatenar. Isso é ter a disposição do que eu sei para o que eu faço. Aí é coerência. É você ter a postura que vai se encadeando com o que você sabe, com o que você defende e o que você pratica. E uma das condições necessárias a pensar, certo, é não estarmos demasiadamente certos de nossas certezas. Por quê? A gente vive no paradoxo. Fazendo referência ao trabalho que eu vivenciei, que eu tive muita experiência com a administração do contrato, eu sempre defendi que a melhor especificação técnica é aquela que está inacabada. Por que ela está inacabada? Porque você vive do paradoxo. Porque você está sempre se metamorfoseando. E por que você está metamorfoseando? Porque você está sempre adquirindo conhecimentos. E por que ela é a melhor, é a que está inacabada? Porque a partir do momento que você elaborou ela hoje, foi o teu entendimento hoje. Amanhã não necessariamente, você pode, nas subsequentes, você inserir algo ou excluir algo para aprimorar o conteúdo. Foi isso que eu fiz. Aprimorar permanentemente. É a palavra de ordem. Você está sempre aprendendo. Então, tudo está sempre inacabado. Perfeito e acabado, sem erro de acréscimo ou decréscimo, as coisas do Criador. Da criatura, não. Ele está sempre inacabado. Está sempre a vir a ser, para aprimoramento permanente da nossa vida. Eu colhi algo nas minhas pesquisas que eu fiz, meteoricamente, agradecendo a Deus e o meu guia espiritual encarnado, Simão, não é Simão Pedro não, é Simão Pretinho. Alma de mulher, nada mais contraditório do que ser mulher. Mulher que pensa com o coração, age pela emoção e vence pelo amor. Que vive milhões de emoções num só dia e transmite cada uma delas num único olhar. Que cobra de si a perfeição e vive, arrumando desculpa para os erros daqueles a quem ama. Que hospeda no ventre outras almas, dá a luz, e depois fica cega diante da beleza dos filhos que gera. Que dá as asas, ensina a voar, mas que não quer ver partir os pássaros, mesmo sabendo que eles não lhes pertencem. Que se enfeita toda e perfuma o leito, ainda que seu amor nem perceba, mas tais detalhes, que como numa mágica transforma em luz e sorriso as dores que sente na alma, só para ninguém notar. E ainda tem que ser forte para dar os ombros para quem neles precise chorar. Feliz do homem que por um dia souber entender a alma da mulher. Eu achei isso lindo e não quis ficar só para mim e quis trazer também para você, porque a palavra não é um privilégio,
de algumas pessoas, mas o direito de todos. Por isso, nunca reclame daqueles que clamam para ter o direito de usar o verbo. Até porque, integridade, quem não chora não mama. É um princípio. Então, o garotinho, integridade, para dizer, estou com fome, mamãe, ele chora. Ele usa o verbo chorar. E aí a gente fala. Tem gente que às vezes diz, para achar que é coerência, aí diz assim, esses anos todinho que eu tenho vivido, imagina se eu dissesse assim, estou com 66 anos de idade, mas eu penso como se tivesse 20 anos. Não mudei ainda. Meu Deus do céu, engessou o pensar. É triste, é lamentável, é deplorável, porque o ideal é você não pensar como Dante. Isso chama-se evolução. É você mudar o teu pensar. Mudar o pensar dentro dos princípios, porque princípio não se muda, princípio se exerce. As mudanças estão nos saberes. Então, olhar para o passado deve ser apenas um meio de entender mais claramente o que e quem eles são, para que possam construir mais sabiamente o futuro. Então, um olhar no passado é um referencial e não valores que a gente tem que defender como imutável. Enquanto eu luto, sou movido pela esperança. Se eu lutar com esperança, eu posso esperar. Se eu não tiver a esperança, eu não vou lutar, porque eu fico sem perspectiva. Mas a gente não deve confundir esperança do verbo esperançar com esperança do verbo esperar. Violência, o que eu posso fazer? Espero que termine o desemprego, o que eu posso fazer? Espero que resolvam a fome, o que eu posso fazer? Espero que impeçam a corrupção, o que eu posso fazer? Espero que liquidem. Isso não é esperança, é esperar. Esperança é se levantar. Esperança é ir atrás. Esperança é construir. Esperança não é desistir. Esperançar é levar adiante. Esperançar é juntar-se com outros para fazer de outro modo, de modo que quem robotiza ações são máquinas. Nós ousamos fazer o diferente, porque nós somos diferentes e estamos sempre aprendendo uns com os outros e não devemos repetir as ações. Devemos sim refletir as ações de Dante para aprimorar as ações pretendidas à frente. Isso chama-se a modificação, o carinho, a proposta de ser um ser permanentemente a modificar a si e não aos outros, porque ninguém modifica ninguém se ele não quiser modificar. Os conhecimentos doutrinários que são aqui perpostos, apresentados com pedagogias das mais diversas, dos pontos mais aprofundados e calorosos como aqui tem se apresentado, só vai tocar na alma em cada um de nós, se a gente formos receptivos para nos modificar. É isso que a doutrina nos oportuniza, nos esclarece, nos engrandece para ser um homem novo. Novo nas ações, nas propostas que nos convidam permanentemente a cada dia que amanhece, para não ficarmos na condição cômoda de dizer: Senhor, obrigado, obrigado porque o sol raiou e nos convidou para um ser em ações
sobretudo, diferente da de Dante. Uma modificação em ações novas. É assim que a gente deve ser. A cada dia que amanhece, é Papai do Céu dizendo, olha, tem mais 24 horas para ti. Vê como é que tu leva. Vê como é que tu faz. Vê como é que tu te comporta. Vê como é que tu trata os diferentes. Vê como tu estás sendo útil àqueles que não chegaram ao nível que estás. Não que sejais referência, que não és referência para ninguém. Referência é Jesus e ponto final. Mas, dentro da pequenez, que utopicamente estás pensando que crescesse tanto quanto no teu imaginário, são as oportunidades que te chegam para dar a mão àqueles que caem. Aqui encerro, agradecendo ao nosso Pai Criador, agradecendo aos nossos irmãos desencarnados, que com certeza estão presentes, que não deixe de estar ausente nas sucessivas reuniões que acontecem. Tenho eles um abraço fraterno, com muito carinho, um beijo grande no coração de cada um deles. E que sempre estejam aqui, porque aqui é o local que vamos recebê-los fraternalmente, incondicionalmente, com muito carinho e com muito amor, encarnados e desencarnados. Obrigado, Senhor. Obrigado, Dani Lacerda. Nós agradecemos a sua gentileza de ter vindo aqui depois de tanto tempo, né? Esperamos que você venha com mais frequência. Mais vezes, né? Mais vezes. Bom, gente, é nesse clima descontraído, né? É de alegria. A gente agradece a presença de todos e convida, né, para na próxima quarta-feira estarmos juntos mais uma vez. Simão quer dar um. Entendeu? Venha para cá. É só dizer a Marco Polo, né, que ele estava tão somente retransmitindo o que o Espírito Sheila diz para a gente, que a gente deve pensar, falar e principalmente fazer. Isso aí. Bom, então tem um cara que está querendo que eu fale no nome dele, Alexandre Salsa. Seja bem-vindo, aquele abraço, meu velho. E só nos resta pedir a Marco Polo que faça a prece para a gente encerrar mais uma vez esse trabalho, essa tarde maravilhosa, esse início de tarde maravilhoso que tivemos, que eu acredito que todos estão sentindo a mesma emoção, a mesma harmonia do clima. Está todo mundo se sentindo bem, graças a Deus, e nós esperamos que continuemos assim. Essa Alexandre Salsa também? Pedi para falar no nome dele. Ô, meu amigo do cabelos grisalhos, da cor de algodão doce. Baixa a É cabeleira. assim que eu bulei com ele, brincava com ele. Estarei me encontrando com a sua amada sábado, agora. Num bate-papo bem informal, na beira do mar de Olinda. E sinta-se convidado para lá estar. Estarei eu, ela, a namorada, para participar. Viu? Um abraço, meu amigo. E logo, logo, oportunamente, eu vou publicar a sua palestra que você teve 17 de outubro de 2018 aqui. Um abração grande. Vamos orar. Senhor, Pai, Criador de tudo e de todos, agradeçamos a presença dos nossos irmãos encarnados, que por priorizar e entender a importância de estarmos aqui unidos e reunidos em Teu santo nome, juntamente e prazerosamente com os nossos irmãos desencarnados, saiamos cada vez mais cônscios do nosso papel, quer estejamos aqui ou alhures, porque transcende a responsabilidade que o Pai nos confere.
de forma amorosa, justa, dando sempre com carinho e amor. Tanta coisa que nos deu vergonha se a gente pedir algo. Só te agradecemos, Senhor. Obrigado por essa oportunidade grandiosa e a confiança com a qual nos foi dada. Que a tua paz, o teu amor e a ajuda desse amigão Aires de Lacerda, que tem com tanto carinho nos acompanhado. Obrigado por tudo, Senhor. Que a paz, a luz do amor de Jesus se derrame sobre todos nós, hoje e sempre. Está encerrada a nossa palestra. Muita paz a todos e abraço.